Aos domingos viajamos até à última fronteira no Bom Dia Portugal. Hoje há diamantes e mais um oceano subterrâneo no Sistema Solar. É uma viagem que fazemos, como sempre, com o Miguel Gonçalves. Olá, Miguel, bom dia, bem-vindo. Será que há mesmo um enorme reservatório de diamantes no interior de Mercúrio? Vamos lá falar então de carbono no Sistema Solar. Sim, porque quando falamos em diamantes estamos a falar também de carbono e em Mercúrio em particular. Falamos ali também de carbono, sob o ponto de vista, e eventualmente, tanto dos nossos amigos diamantes, já lá vamos, mas também muito grafite. O grafite é uma forma muito pura de carbono. E esta descoberta, ou esta suposição, é melhor isso, suposição, pega em dados de várias sondas que andaram por lá, a Messenger, por exemplo, o Mariner 10, e sobretudo muita modelação com computadores, que diz o seguinte: Mercúrio é um planeta extremamente misterioso. Tem um núcleo anormalmente grande, enorme quando comparado com o raio total do planeta. Não conseguimos perceber, por exemplo, como é que este planeta tem ainda um campo magnético, é muito pequenininho, mas tem, e nós não conseguimos perceber como é que ele consegue gerar um campo magnético, mas pode ter a ver precisamente com esta questão de diamantes. De onde é que vêm os diamantes? Este estudo diz o seguinte: quando nós tivemos a evolução natural de Mercúrio, quando tivemos a sua chamada cristalização ou diferenciação, ou seja, os planetas nascem todos muito quentes, depois vão arrefecendo ao longo dos tempos e depois vão diferenciando o núcleo, o manto, a crosta. Nós conhecemos isso também no nosso próprio planeta, há praticamente também em todos os outros planetas do Sistema Solar. E este estudo diz o seguinte: há ali, naquela transição entre o núcleo e o manto de Mercúrio, pressões e temperaturas ideais para quê? Para se formarem, uma vez que temos a falar de muito grafite e muito carbono, para se formarem precisamente diamantes. Porque nós temos um diamante, precisamos ter carbono a temperaturas e pressões gigantescas. E este estudo diz o seguinte: quando nós simulamos as condições do interior de Mercúrio, ali naquela transição núcleo-manto, estamos a falar de temperaturas superiores a 2000 graus, estamos a falar de pressões próximas dos 5 gigapascais, gigapascal, aliás. Isso pode dar origem, não ao grafite, mas sim ao próprio diamante. Estamos a falar de uma camada entre o núcleo e o manto que pode ter até cerca de 18 km de espessura, imagina tu, de diamantes. Agora, porquê que entra aqui o campo magnético? Porque este estudo também diz o seguinte: se tivermos de facto os diamantes naquela camada entre o núcleo e o manto com 18 km, então o diamante é muito bom condutor e então eventualmente é muito eficaz a transferir o calor do núcleo para as estruturas acima de Mercúrio, o que pode possibilitar, de facto, uma espécie de campo magnético. E, portanto, este estudo é muito interessante, vai precisar de mais observações, de mais missões em Mercúrio. Curiosamente, haver diamantes não é o único sítio do Sistema Solar. Em Neptuno, imagina, estamos no outro lado do Sistema Solar, nos confins do Sistema Solar, pode haver também condições no interior de Neptuno para termos chuva de diamantes. Aí é mesmo chuva de diamantes. Portanto, carbono, por todo lado, sujeito a temperaturas e pressões extraordinárias. Vamos agora ao interior, peço desculpa, não de um planeta, mas de uma lua de Urano. Também foi notícia esta semana que pegaram em dados, imagina tu, da Voyager 2 que sobrevoou esta lua de Urano há algumas décadas e que na altura, aqui estão algumas dessas imagens, Ariel, uma das personagens de Shakespeare, todas as luas de Urano recebem nomes ou grande parte, recebem nomes de criaturas, de personagens de Shakespeare, e quando a Voyager passou ali, isto despertou os cientistas, que começaram a pensar que isto é capaz de esconder algo extraordinário por baixo. Porque o carbono aqui outra vez? Porque os dados atuais do James Webb, que olhou para esta lua, encontrou uma grande quantidade de dióxido de carbono e monóxido de carbono à superfície de Ariel. Ariel está em Urano, está muito longe, estamos a falar de zonas muito frias do Sistema Solar e o dióxido de carbono e, sobretudo, o monóxido de carbono estar à superfície é muito misterioso, porque não deveria estar ali, àquelas temperaturas. Portanto, há algo que está a abastecer continuamente a superfície de Ariel com este dióxido de carbono e monóxido de carbono. O que é que diz o modelo? Diz que, provavelmente, estamos a falar de mais uma lua que, por baixo da sua camada gélida, alberga um oceano de água líquida, salgada, muito parecida também com os nossos próprios oceanos, e, portanto, Ariel pode-se juntar a já um exército autêntico de luas no Sistema Solar que, por baixo, podem acolher oceanos muito grandes. Muitos deles até muito mais profundos que o nosso próprio planeta, aqueles que encontramos no nosso próprio planeta. Portanto, isto deixa, obviamente, muito excitado os astrónomos que onde há água, e se houver condições para termos ali energia, transporte de energia, etc.,
Eventualmente até podemos ter, imagina tu, peixinhos, será que temos? Em Ariel? Não sabemos, precisamos de mais dados. Precisamos de mais dados para ter essas respostas. E agora a notícia que chegou há dias, a NASA terá mesmo encontrado registros biológicos fósseis em Marte? Essa é a primeira pergunta. A NASA terá dito mesmo isso? Porque foi notícia em tudo o que é comunicação social, um bocadinho por todo o mundo, que cientistas da NASA que trabalham com dados do rover Perseverance, que está em Marte, terá encontrado uma rocha em particular, é esta aqui que nós estamos a ver, indicações de que, para já, esta rocha formou-se em zonas com muita água, não é espantoso por si só, mas que ali dentro poderia ter, eventualmente, uma série de química que, na Terra, pode ser desbloqueado pela vida. Sempre que aparecem estas notícias, nós temos de fazer duas perguntas fundamentais. Este material orgânico, que supostamente foi encontrado nesta rocha, e não devemos ter medo da palavra orgânico. Orgânico não quer dizer imediatamente que foi formado pela vida. Orgânicos são compostos com carbono, com hidrogênio, depois pode ter enxofre, fósforo, enfim, outras químicas que na Terra deram origem depois à vida. Mas nem todo o material orgânico tem origem, precisamente, biológica. E, portanto, essa é a pergunta primeira que nós temos que fazer. Estas detecções indicam uma fonte puramente biológica? Não. E os próprios cientistas da NASA dizem isso. Ponto 2. Quem fez esta descoberta foi o rover Perseverance. Será que o rover Perseverance tem dentro dos seus laboratórios capacidade tecnológica para dar uma resposta conclusiva em relação àquilo que foi identificado? Também não. O rover Perseverance não foi feito, não está equipado com um laboratório que permita dar uma informação fidedigna, nomeadamente sobre a origem, eventualmente biológica, que está no interior destas rochas. O Perseverance foi, sobretudo, criado para apanhar rochas, analisá-las com a tecnologia que tem, colocá-los em pequeninos tubos, para depois serem recolhidos estes tubos para serem trazidos para a Terra. Na primeira missão de recolha de material de Marte, havia diretamente para a Terra. Ora, aqui o que nós temos é uma rocha encontrada na cratera de Jezero, onde está o Perseverance. A cratera de Jezero é muito interessante, António, porque aquilo nós desconfiamos, tal como mostram estas imagens, que no Marte muito antigo, há muito tempo, isto foi um delta. Isto teve água um bocadinho por todo lado. Como é que a água desapareceu da superfície de Marte? É outra história que não temos aqui tempo para falar. Mas estes dados desta rocha dizem que, de facto, houve ali muita água. E isso bate certo com os dados que nós estamos a encontrar. Agora, não temos neste momento nenhuma maneira de descobrir se, de facto, a origem daquele material orgânico naquela rocha é ou não biológico. Há um outro dado desta rocha que dificulta a origem biológica, que foi encontrada olivina no interior desta rocha. Olivina, ou grãos de olivina, são geralmente formados em regiões vulcânicas. Ou seja, é muito difícil nós termos vida precisamente dentro de um vulcão e, portanto, isto complica um bocadinho a origem biológica. Há uma outra leitura que se pode fazer disto tudo, e eu pego num Twitter, precisamente, um cientista da NASA, do Perseverance, que diz o seguinte: este estudo deve vir com uma declaração de interesses. Isto não é conspiração. O que ele quer dizer é o seguinte: há na NASA e na Agência Espacial Europeia uma grande pressão para que se retorne uma missão que eles tinham planeado, NASA e ESA, de precisamente recolher estas rochas que estão nos tubos e trazê-las para a Terra. Foi uma missão que foi adiada, não é cancelada. Está adiada, sabe-se lá para quando, porque é extremamente dispendiosa. E, portanto, é visto também por alguma comunidade científica como uma descoberta que sinaliza a importância de uma missão de retorno destas amostras para a Terra. Não é conspiração, é uma vontade muito grande que os cientistas têm de tentar perceber o que é que se passou em Marte. E fechamos, Miguel, com felicitações. Vamos dar precisamente os parabéns à Ana Reis, ao Leonor Guerra e Miguel Aguiar, que, alunos do Colégio de Valsacina de Lisboa, que venceram o primeiro prémio no maior concurso de ciência do nível pré-universitário da Ásia, com o projeto Sea Network. Isto tem a ver com plataformas científicas de baixo custo, mas extremamente poderosas do ponto de vista tecnológico, para perceber, no fundo, também a qualidade dos nossos oceanos. Parabéns também para o professor Pedro Jorge, que foi o coordenador desta equipa. E olha, numa altura dos Jogos Olímpicos, calha bem nós termos, não é uma medalha de ouro, mas é como se fosse, é o primeiro prémio num concurso extremamente competitivo na Ásia, com uma série de outras equipas de vários países, e a nossa equipa de Portugal ganhou o primeiro prémio. Portanto, parabéns. Ficam as felicitações a fecharmos a última fronteira. Miguel Gonçalves, obrigado. Bom domingo.